Se tem uma coisa que acontece todo vídeo, é eu aparecer de cabelo molhado e eu estar com a minha xícara de café, que eu sou viciada, né? Mas eu vou contar pra vocês que, um pouco da minha rotina, né? Que toda vez que eu chego da academia, eu vou tomar banho, vou me arrumar para começar a trabalhar, e aí a primeira coisa que eu faço no meu quesito trabalho é gravar vídeo. Então por isso que eu estou sempre com esse cabelo molhado, inclusive até esqueci de passar um rímel, mas esse vídeo vai sair assim mesmo, porque precisamos agilizar o processo aqui. E aí, gente, o que hoje eu queria trazer, inclusive vocês já tomaram água? Porque confesso para vocês que tomar água é uma dificuldade para mim. Nesse meu processo de emagrecimento, que eu não coloquei como uma das metas, mas é também um objetivo meu, além de me alimentar melhor, eu preciso tomar água. E eu confesso que isso é uma das maiores dificuldades. Parece tão fácil de resolver, né? Inclusive, comprei essa garrafa. Tô com ela aqui toda hora e mesmo assim é difícil, porque eu sou viciada mesmo num café. E aí a água precisa entrar, e aí assim, eu fico alimentando meu café, minha xícara de café o dia inteiro, porque eu tomo um hambúrguer de café, basicamente, e a água só fica de lado. Mas vamos resolver esse problema, inclusive hoje estou aqui com a minha garrafa. E aí, gente, vamos começar o vídeo de hoje, né? Prazer, meu nome é Raíssa, e seja bem-vindo ao meu canal, onde a gente fala de comportamento e mudança na prática depois dos 30 anos. E eu comecei a trazer aqui com vocês sobre comportamento aplicado, né, aliás, autoconhecimento em relação ao comportamento aplicado na prática, para que a gente possa identificar as nossas travas e poder mudar toda a nossa rotina. E hoje eu quero te explicar, quero trazer assim, o que mudou na minha vida também, quais são as perspectivas que eu tenho em relação ao autoconhecimento comportamental, como que isso mudou na minha vida, na minha forma de trabalhar e na minha forma, principalmente na minha forma de trabalhar, né? Mas também influencia na forma de viver, na forma de ver as coisas e da gente ser um pouco mais crítico não crítico no sentido ruim da coisa, sabe? Mas um pouco mais consciente das nossas atitudes, do mundo, enfim, de tudo, para resolver as situações que precisam ser resolvidas, né? A coisa que acontece quando você começa a entender seu funcionamento comportamental é que você para de lutar contra você mesmo. Você entende seus traços, entende seu funcionamento, entende onde você pontua mais alto, né? E como que você consegue mudar isso estrategicamente. Então, por exemplo, quando você tem medo de errar, muito provavelmente, quando você tem muito medo de errar, muito provavelmente você pode ter um neuroticismo alto, que é um traço de que ele vai falar muito sobre a culpa, sobre a ansiedade, sobre prever muitos riscos, essa é a sua sensibilidade com o mundo, né? E aí o medo de errar, ele pode vir muito de você ter um neuroticismo alto. Eu, por exemplo, tenho esse neuroticismo alto e muitas vezes isso faz com que isso me procrastine. E aí a gente pode, neste caso, por exemplo, respirar. Porque quando a gente tem essa sensação de perigo o tempo todo, a gente fica muito nervoso, né? E a gente trava por conta disso. E uma das táticas que a gente faz para voltar para dentro, para se centrar de novo, é respirar. Então, inspira e expira, faz isso 10 vezes assim, que vai te ajudar muito, com certeza, a trabalhar, mesmo que você esteja ansioso, mesmo que você esteja prevendo esse perigo, mesmo que as coisas, que você esteja no meio desse caos, você meio que consegue lidar com isso e se colocar em prática, em movimento mesmo assim. Uma coisa que, por exemplo, influencia na nossa procrastinação e na gente não conseguir fazer as nossas coisas, é se a gente tem uma abertura muito alta, e daí eu vou me usar de novo como exemplo, e a gente tem uma rotina muito rígida, muito estruturada. Uma pessoa que tem uma abertura muito alta gosta de liberdade, ela é uma pessoa mais criativa, ela é uma pessoa de muitas ideias, então ter uma rotina muito quadradinha meio que atrapalha, mas ao mesmo tempo tem que tomar muito cuidado, porque uma rotina bem estabelecida, ela é importante para que a gente realize as coisas, né? Mas existem muitas formas de trabalho hoje em dia que a gente consegue dar uma variada e consegue contornar isso. O fato é que se você entende
como que você funciona, você sabe o porquê que você está fazendo as coisas, né? E como, assim, aquele sentimento que você está tendo na hora, e ele não vai te atrapalhar, não vai te travar exatamente. Você lida com aquele sentimento e ainda assim faz o que precisa ser feito. E existem essas técnicas todas que vão acontecendo, né? Já, por exemplo, uma pessoa com conscienciosidade alta, ela não consegue trabalhar em ambientes desorganizados, principalmente se essa conscienciosidade, se você tiver a faceta de ordem alta. Então, ambientes desorganizados e desestruturados não vão funcionar para essa pessoa, porque essa pessoa com conscienciosidade alta, que inclusive é uma das facetas mais importantes para que a gente realize as coisas na nossa vida, e se a gente não tem, a gente precisa desenvolver. A autodisciplina, ela vem de trabalhar esse traço, inclusive. No meu raciocínio, eu não sei se esse finalzinho vai ficar completo, mas o fato é que quando a gente entende sobre o nosso comportamento, como a gente funciona, a gente consegue alinhar a questão do ambiente com a questão do nosso comportamento, as atitudes que a gente precisa tomar. As duas coisas, quando elas se costuram, elas conseguem nos dar um caminho muito mais fácil de se seguir. E a gente, fácil assim no sentido de direção, né? Você consegue ver uma direção, você consegue ter uma previsibilidade. Não que você não vai precisar trabalhar, não que você não vai precisar enfrentar o seu desconforto. Na verdade, você vai, se a gente está mudando traços aqui, está treinando a nossa mente, a gente vai lidar sim com esse desconforto, e isso é mais do que certo. Então, a gente precisa lidar com essas questões de forma mais estratégica. E aí, quando a gente sabe o que a gente precisa mudar, a gente consegue alinhar essa questão de atitudes, ferramentas, comportamento e o ambiente. E aí, com tudo isso costurado, a gente consegue estabelecer um caminho mais estratégico. Você percebe que a estratégia em si não é a mesma estratégia para todo mundo, porque sim, a gente tem, por exemplo, estratégias de plataformas trabalhando na internet, a gente tem estratégias de negócios trabalhando com certos negócios, mas não é só isso. Também a gente precisa entender como a gente funciona para entender quais são as estratégias que dentro deste mundo de negócios e de trabalho, de CLT, e seja lá o que for que você quer ajeitar na sua vida, ainda assim existe um ser humano muito único que é você. E aí essas coisas elas precisam se costurar, elas precisam trabalhar juntas para que se chegue num objetivo ideal na sua vida, seja lá qual for o seu objetivo. Aí já entendemos que você não é preguiçoso, você não é falta de motivação, você apenas está desalinhado, não tem consciência de como você funciona, e por isso que as coisas não andam de fato por aí, né? Inclusive, se você quiser conhecer um pouco mais sobre o seu comportamento, existe um teste muito qualificado pela ciência, que é o Big Five. E eu, no meu atendimento, tenho todos os protocolos bem específicos para cada pessoa e cada necessidade. Inclusive, o teste Big Five, ele mostra que se a tua motivação falha é porque o método e o ambiente, eles não estão de acordo, eles não estão casando com o seu perfil, e por isso, já falei isso agora há pouco, né, mas repetindo, porque isso é muito importante, é por isso que a estratégia que você usa não dá certo. Não é porque a estratégia em si não é boa, é porque a estratégia não é boa para você, o método não é bom para o seu perfil, tá? Aí, o seu perfil para entender qual que é a estratégia certa. Aí, por exemplo, eu falei para vocês que o traço de conscienciosidade, ele é um traço que precisa ser trabalhado para que a gente realize. É um traço mais importante, que se você não tem esse traço alto, você precisa trabalhar ele para ter habilidades necessárias para conseguir realizar as coisas na sua vida. Organização. Então, se você é uma pessoa desorganizada, precisa ter um ambiente mais organizado para que as coisas funcionam de uma maneira mais fluida no seu dia a dia, né? Se você é uma pessoa que, por exemplo, como eu, tem muitas ideias, é uma pessoa com abertura alta, você precisa de um checklist visual, porque aí você consegue dividir os seus projetos em microtarefas, em microações, e aí você consegue ter uma visualização melhor de caminho.
E aí essa abertura alta, que você consegue visualizar tudo com o neuroticismo, por exemplo, se você tiver alto também, quando a gente fala de neuroticismo alto, a gente fala de pessoas que precisam ter mais previsibilidade do próximo passo. O checklist também serve para isso, né? Serve para você organizar suas ideias, mas que também te dê previsibilidade ali no caminho para que você não fique nervoso ou nervosa, não sabendo para onde correr, não sabendo para onde ir. Então essas coisas são muito importantes. Ferramentas que você utiliza com base em como você funciona para conseguir construir o seu objetivo, o seu dia a dia, trabalhar com mais propósito, mais estratégia e principalmente sem entrar em colapso. E muitas vezes a gente pensa que a gente está produzindo, mas nada sai do lugar, e justamente por isso, porque a gente está desalinhado, a gente não está entendendo como a gente funciona para poder entregar da melhor forma para o mundo, sem que isso exija da gente uma energia que a gente não tem. Porque tem que, para a gente viver bem, aí por mais que precisamos trabalhar, precisamos ganhar dinheiro, precisamos ter essa vida que a gente gostaria, a gente precisa de energia para conseguir vencer isso, senão a gente não dá conta. E aí a gente colapsa, a gente fica doente, a gente fica triste, não gosta do trabalho, enfim, existem tantas variantes assim, né, que nos coloca nesse lugar de uma vida mais automática, de uma vida mais infeliz. E aí, vale a pena? A gente se pergunta, será que vale a pena mesmo viver desse jeito, só no automático? E aí essa questão do trabalho duro também, mas esse trabalho duro ele precisa ser só mecânico, né? Talvez a gente esteja numa fase de buscar esse equilíbrio, e se você sabe como você funciona, se você sabe onde você quer chegar e o ambiente, e consegue alinhar tudo isso com o seu ambiente, a estratégia começa a funcionar. E principalmente quando vem aquele pensamento de você, eu me saboto, eu não sou boa o suficiente, eu não consigo, eu sou muito desorganizada. Você entende de onde vem aquilo e você passa a substituir essa culpa por uma ferramenta, por estratégia. Então você sabe como você funciona e você sabe que você está nesse momento se treinando para conseguir desenvolver uma habilidade que você quer a longo prazo, ou que você precisa, né, a longo prazo. Mas a consciência daquilo, ela se transforma nesse lugar mais estratégico mesmo, né? Você tem uma mente, você consegue trabalhar sua mente de forma mais estratégica estou falando muito estratégico aqui, né? Mas para conseguir sair desse lugar de vítima, digamos assim, sabe? Tudo é muito ruim, eu não consigo, eu não sei mais o que fazer, eu estou muito perdida, eu me distraio fácil. E aí é sempre nesse lugar de muita desculpa e às vezes até de caos na mente, de nebulosidade, que se fala? Não sei se é essa palavra, mas acho que vocês entenderam, né? E você tem uma visão mais clara das coisas e aquilo começa a fazer um sentido maior, né? Então, buscar essas ferramentas é muito importante por conta disso. Isso vai te dar uma consistência, que eu tenho certeza que de tudo, assim, o que a gente mais quer, mais busca é a consistência para conseguir fazer alguma coisa que a gente deseja, né, para chegar ao nosso objetivo, porque muito se fala sobre a consistência que se fala? É consistência mesmo. Sobre a consistência de fazer as tarefas, de fazer o que precisa ser feito, e muitos falam sobre isso, mas a gente não consegue, às vezes, fazer justamente por conta disso, né, justamente por ter essa falta de método, não é essa falta de método, mas esse método desalinhado com como você funciona, com uma estratégia errada, e as coisas não se costuram da forma como elas deveriam se costurar, né? Elas não funcionam juntas, porque você funciona de um jeito diferente que a estratégia ela exige. Quando a gente começa a trabalhar com essa consistência de forma leve, as coisas vão fluindo de forma natural, a gente vai treinando o nosso cérebro até que em um momento isso fique natural pra gente, não porque a gente tem talento nisso, mas porque a gente desenvolveu essa habilidade nesses traços que a gente precisava desenvolver para chegar no objetivo que a gente precisa. Além disso, você passa a aumentar a sua produtividade emocional, você tem uma sensação de que você está fazendo as coisas de forma coerente, que você está conseguindo caminhar de forma
mais leve, mais fluida e que as coisas estão se encaminhando, sabe? As coisas estão saindo do lugar. Então você não tem aquela sensação mais de estar perdido, de se sentir travado e não saber por que você procrastina, sabe? Esses sentimentos de frustração, aos poucos eles vão se encaminhando para um outro lugar, vão dando lugar a essa nova trajetória, essa trajetória que você consegue ver sair do lugar, porque o seu funcionamento está bem alinhado com o ambiente e os métodos que você utiliza. Você sabe por que você utiliza cada método. Você sabe, por exemplo, se você tá respirando agora, porque você entrou num momento de caos e você precisa respirar para você voltar a produzir de uma maneira mais... voltar a produzir, né? Você sabe que você tem um checklist porque isso organiza as suas ideias na cabeça e você não fica tão nervoso com a falta de previsibilidade. Por exemplo, você enfrenta a sua vergonha, mas que você está ali naquele momento, se colocando nessa situação, mas que vai melhorar. E aí você, ao mesmo tempo que você está se colocando nessa situação, você está entendendo como que você pode melhorar. Porque você sempre vai melhorar. E, por exemplo, para mim, no caso, antes, até, sei lá, tempo atrás, eu não conseguia me ouvir falando. Agora eu edito os meus vídeos, então é um desconforto, mas eu entendo também como que gravar vídeos, por exemplo, vai se tornando mais fácil e melhor. E, gente, vou te falar, eu tô aqui há 2 semanas gravando vídeo e confesso que hoje, apenas 2 semanas, se você tem vergonha, inclusive, que eu sei que é uma dor muito universal, só de você fazer a repetição várias vezes, de forma mais leve também, que é, por exemplo, no meu caso, fazer um vídeo por dia, você consegue desenvolver aquela habilidade, consegue ficar mais tranquila. Até ontem eu tava assim, ó, com o meu café, tava desse jeito. Inclusive tá suja a minha xícara aqui, mas eu tava desse jeito, eu não parava de segurar esse café, ficava assim, ó. Se vocês verem meu vídeo ontem, era assim que eu tava nervosa. Hoje já fica assim, a gente já vai se acostumando, né, com essa nova atividade que a gente se coloca, com esse novo momento que a gente tem, e as coisas vão fluindo de uma maneira mais fácil, mas você sabe que você precisa fazer, da forma como você precisa fazer, e o que você está enfrentando, qual que é o seu desconforto que você enfrenta. E aí você começa, as coisas vão fluindo de forma mais leve, assim. Além de enfrentar o nosso desconforto com a gente mesmo e ter as nossas atitudes, meio que deixar de lado, assim, essa questão dos outros. Assim, não dá importância realmente para o que os outros pensam, o que os outros acham, porque não adianta. Sabe que eu falei muitas vezes nesse vídeo sobre fluir, sobre a gente fluir com mais facilidade, sobre a gente conseguir trabalhar com mais fluidez, a gente conseguir fazer os nossos objetivos acontecerem com mais fluidez. E eu repito tanto essa palavra porque não é mais sobre forçar. Você vai, quando você está alinhado estrategicamente com esses 3 pontos, que é o seu funcionamento, a metodologia e o ambiente, você consegue ter uma estratégia mais certeira para não forçar a barra mais com você mesmo e simplesmente deixar a coisa acontecer de forma leve. E a forma leve, ela não significa que você não vai fazer nada, né? A gente confunde esse sentido da leveza, né? Mas a leveza que eu falo aqui, ela é uma leveza de não colapsar mesmo, não chegar ao final do dia e fazer muitas coisas, mas ainda assim ter energia, acordar de manhã e ter energia para ir para academia, para fazer o que você for fazer, sabe? Mas eu defendo, inclusive, ir para academia, fazer exercício físico, fazer yoga, fazer alguma coisa por você no primeiro momento da manhã, porque vai te trazer uma presença maior para o dia, sabe? Você consegue ter energia mais para o seu dia. Eu defendo muito isso, acho que vale super a pena se você puder, nem que seja poucos, 20 minutos por dia, 10 minutos por dia. Se você precisar acordar mais cedo, também acorda mais cedo. Existe uma coisa, inclusive, uma técnica que falam para que a gente consiga não consiga dominar mais o nosso dia, é acordar no primeiro momento, no primeiro despertador, né? Confesso que erro essa. Não tenho conseguido, eu vivo ali no botão da soneca e isso me atrapalha um pouco no momento da manhã. Mas depois que eu consigo acordar e fazer as coisas, meio que volta, assim, sabe? O meu dia ainda não está exatamente do jeito que eu gostaria, minha rotina não está 100%, mas talvez a gente sempre tenha que se adaptar, né? O fato é que muita coisa melhorou e eu posso, assim, só em 2 semanas, gente, 2 semanas, eu tô falando de apenas 2 semanas.
aplicando todas essas técnicas com base no meu comportamento, eu já vejo resultados. Então, apliquem. É o que eu digo, assim, dá muito certo. Se vocês quiserem saber mais, inclusive, sobre como funciona o diagnóstico de comportamento que eu faço, que é a sessão MOVA, comenta aqui embaixo que a gente pode ir conversando, eu vou trazendo mais essas informações, de repente, para vocês. E é isso. E eu espero ter contribuído também com você para te ajudar a sair desse momento de trava, dessa procrastinação, com base em como você funciona, para conseguir uma vida mais fluida, mais leve e mais coerente com quem você é de fato, construindo a sua melhor versão. E é isto. Até o próximo vídeo. Beijo!